Só coloca em público lá, tá? Tô tentando abrir aqui a página aqui que eu não tô. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Meus respeitos de todos e de todas. Vamos iniciar já a live, tão esperada pela nossa nossa juventude, né, que precisa ser ouvida, que precisa conquistar esse espaço e fazer valer, né, ele nos nossos espaços. Pronto, nossa irmã Isadora, Tofona Isadora já está aqui com a gente, que ela caiu, mas se levantou, né? Bom, pessoal, satisfação, boa noite de todos e de todas, meus respeitos, a minha bênção. Vou falar minha bênção porque é o nosso português e eu acho que todo mundo se identifica a partir disso, né? Meu nome é Robson, sou Logan Robson, ou Oguncholá, né? Estou presidente do AUETO, coletivo de lideranças e sacerdotes de religião de matriz africana e de cultura africana e afro-brasileira. E estamos com a proposta, como vocês estão vendo aí atrás de mim, o canal Axé Pé Vermelho, né? A ideia é da gente criar esse espaço para que a nossa região, principalmente a região norte aqui do Paraná, né, discuta, tem esse espaço de fala, esse espaço de divulgação, esse espaço para aprendizado, esse espaço para denúncia, enfim. Então, o canal Axé Pé Vermelho é um canal criado para todos e todas, né? Então, quem quiser apresentar vídeo, quem quiser apresentar proposta, vai ser muito bem-vindos, né, aqui com a gente. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho do tema Juventude de Terreiro, né, que, como eu disse, é um tema um pouco esperado por nós, né? Nós vamos falar um pouquinho da organização, das lutas, né? E principalmente desse público que é o futuro da nossa religiosidade, né? Então, a atenção a esse público é bastante interessante e necessária por nós. Então, hoje aqui conosco, eles vão se apresentar melhor, mas a gente tem a Ana Luísa, que está representando aqui a Umbanda conosco. A gente tem o Tata Ludiranguange, né? A gente tem a Dofona Isadora, a gente tem a Oladenu, e a gente tem o nosso saudoso convidado aqui, André Moraes, né, diretamente de Campinas, para estar trazendo para a gente, estar esclarecendo algumas dúvidas que nós precisamos tirar para a gente iniciar esse movimento aqui na nossa região. Então, eu gostaria aí, eu vou estar falando o nome, né, para que cada um se apresentasse rapidamente, tá? Então, eu gostaria de começar aí pela Ana Luísa. Eu vou fazendo aqui pela ordem que está aqui no meu vídeo, tá bom? Então, Ana Luísa, rapidinho, para a gente se apresentar. Ok. Primeiramente, boa noite, gente. A bênção de todos. Eu vim representar a Umbanda, que foi a nação que eu nasci, e tenho 19 anos. E eu estou junto nessa nova caminhada dos nossos jovens de
terreiro. Obrigado, Ana. Ludiranguange, por favor. Boa noite, a bênção. Sou Tata Chicarangoma, do Nzodien Kismicaiá. Sou Medigine Ludiranguange e estou aqui para representar a juventude de terreiro. Acho que é isso, mais durante a live. Dofona, Isadora. Boa noite, meu benção, meus mais velhos, meus mais novos. Eu sou do Fundo do Xuguian, tenho 18 anos, estou representando o candomblé da nação de Queto, sou do Ilhaxé Oiafunjó e estou aqui para representar a juventude dentro de terreiro. Olá, Denu. Boa noite a todos, a bênção meus mais velhos, Colofé, Mutumbá, Mucuyu, aos meus irmãos, aos meus mais novos. Eu sou a Denum, né, tenho 28 anos, sou do Ilê Alaiê, Bababilojô, né, e fui convidada para participar desse momento de construção, né, de construção de uma nova proposta que é essa da juventude de terreiro, né? E estamos aqui para somar junto. Legal. Então agora o nosso saudoso André Moraes vai falar um pouquinho dele, vai falar um pouquinho o que é esse negócio de juventude de terreiro. Explica pra gente que negócio é esse aí, André. Olá, boa noite, a bênção. Tudo bem, meu irmão, já bem, pai Robson. Bom, gente, o André Moraes, né, dentro da nossa tradição, eu do Fono de Banho, foi iniciado no Ilê Morodel de Sanilá, uma roça de candomblé que fica em Portão, lá de Freitas, lá na Bahia, mas atuo como babaibé do Ilê Moniboa Rebejeró, onde a minha mãe, que é a orixá Maria José de Beije, é sacerdotisa. A minha mãe biológica é sacerdotisa. E sou daqui de Campinas, né? Campinas, cidade do interior de São Paulo. E foi aqui, né, que há 8 anos, vai para 8 anos, na verdade, como eu disse, né, são 7 anos e alguns meses. A gente iniciou o trabalho do encontro de juventude de terreiro aqui na nossa região. Hoje eu estou com 34 anos, né? Como eu costumo brincar, eu já não sou mais tão jovem assim, mas a gente continua militando pela juventude, até para entender que a juventude, ela é hoje o que vai determinar a nossa existência futura, a existência da nossa comunidade, né? E a gente repensa por vários momentos qual é o papel do jovem dentro dessa comunidade, óbvio, com todo o processo hierárquico que a gente vive, né, respeitando o nosso lugar, cada um no lugar dentro da hierarquia, mas entendendo que socialmente esse jovem cumpre um papel dentro dessa comunidade. Então, assim, quando a gente ficou lá no primeiro encontro em 2014, a gente tinha um pensamento que, assim, a gente vai fazer um encontro muito parecido com os moldes dos encontros cristãos, né, tanto evangélico como católico, e para a gente juntar uma juventude, para a gente conversar. Óbvio que teria os momentos de acolhida, que teria os momentos de partilha, de oriki, de oração, de reza, mas a gente queria muito mais naquele momento estar junto por sem um objetivo. Só que eu costumo dizer que a gente é cobaia do orixá, né? E a gente é isso desse orixá também. Então, na verdade, quando a gente pensa o encontro, né? Eu, junto com a mãe Alessandra aqui de Campinas, que na época estava a gestora da Casa de Cultura Fazenda Rogeira, e a gente começa a desenhar, a gente tem o primeiro encontro com 80 jovens, inesquecível, muito legal, a gente conseguiu trocar muito, mas a gente começou a perceber que esses jovens também vieram com suas demandas. Eu comecei a identificar que, assim, a intolerância que eu sofria não era apenas, não era só eu. Ai, desculpa, gente, o telefone resolveu tocar justo agora, mas vai dar certo. Nunca toca, agora ele resolveu tocar.
E aí, assim, eu comecei a entender que a intolerância que eu sofria, a dificuldade de poder cumprir meu preceito dentro dessa sociedade, né, principalmente no ambiente escolar, que é onde pega mais, essa questão da gente não poder, por exemplo, estar dentro da nossa comunidade, sair do nosso culto, sem que alguém nos incomode, e eu não falo só de sociedade civil, eu falo também das questões com a guarda, com a polícia, que isso ainda é muito mal estabelecido dentro das esferas de governo, nos fez nos reconhecer, entender que a gente, para além do encontro, que a gente tinha um problema que como que a gente conseguiria ter o encontro, mas fazer desse encontro uma formação que nos desse base para esse enfrentamento. Então, a partir do segundo, resumindo, né, porque eu não vou conseguir falar de encontro a encontro, mas a partir do segundo encontro, a gente começou uma programação um pouquinho mais formativa. Então, a gente conseguiu naquela época a gente tinha, né? Eu falo isso com muita tranquilidade e liberdade que eu tenho para falar, mas tínhamos condições governamentais de diálogo e que a gente trazia, inclusive, as críticas e conseguíamos encaminhar, então a gente conseguiu trazer para pautas de conversa organizações, seja fossem elas governamentais ou não, políticas, coletivos, enfim, a gente começou a trazer para debater com essa juventude, todo mundo, defensoria pública, como que a gente, inclusive, conseguia entender qual eram os nossos direitos diante de todas essas situações. E aí eu fui percebendo, gente, uma coisa muito legal. A gente foi percebendo o quanto os jovens foram se empoderando. Eu achei isso muito legal, porque a gente, em pouquíssimo tempo, já do segundo para o terceiro ano, a gente conseguiu ter encontros em outras cidades do estado de São Paulo. Então, a gente teve em Budajara, a gente teve em Guarulhos, a gente teve em Araçatuba, e a gente conseguiu fazer, em 2017, um estadual. E já rolava, naquele momento, uma articulação nacional. E aí, assim, o grande ganho, para a gente resumir aí, até para a gente, abrir para os irmãos, o grande ganho para mim desse processo da juventude de terreiro foi na última conferência de juventude. Porque na última conferência de juventude, a gente conseguiu ter uma etapa especial de jovens de povos tradicionais, comunidades, né? Povos e comunidades tradicionais no geral. E aí, entre essas comunidades tradicionais, a gente tinha a mulher de matriz africana, entre outras. E a gente conseguiu aprovar várias pautas, né, inclusive da questão de ter profissionais dentro da educação com notório saber, que os nossos mestres da tradição, que não são diplomados pela academia, mas são diplomados pela vida, pudessem, inclusive, estar nesses espaços de educação convencional, nos dando aula, porque a gente entende que a gente é de uma tradição, e o que perpetua é a questão do mais velho para o mais novo, sim, é uma questão da cultura da oralidade, sim, e isso, para nós, a gente nunca abriu mão de ouvir o mais velho, de estar com o mais velho, porque a gente entende que eu só estou aqui hoje porque eu tive mais velhos do que eu lutando e abrindo o caminho para que eu passasse. Então a gente conseguiu chegar num nível de juventude, por exemplo, dentro das artes, por um lugar interessante, eles conseguiram aprovar, junto ao governo, ao poder público, uma escola modelo no molde da tradição de matriz africana. Ai, André, mas como que ficou isso hoje? Não ficou, né, gente? A gente sabe que governo vai, governo vem, né? Os projetos se vão, mas eles conseguiram estar nessa diferença. Então, para resumir, né, para a gente poder abrir, a gente entende hoje, né, porque a gente amadureceu com esse processo, que o importante é a gente ocupar os espaços de decisões. Seja ele o conselho, seja ele o poder executivo, seja ele o poder legislativo. Eu não estou falando necessariamente, gente, de candidatura, que eu acho legítimo e importante. Eu estou falando que esses espaços precisam ser ocupados. A gente tem que estar no serviço público, a gente tem que estar nesses espaços onde as decisões são tomadas, para que a gente tenha representatividade. E eu acho que quando eu termino a conferência de juventude, a última conferência de juventude que a gente teve, no processo democrático e tal, eu falo, nossa, eu acho que tem um trabalho igual a gente, porque já vinha outros movimentos nacionalmente falando, né? Então eu falo, nossa, é um trabalho massa, porque a gente conseguiu apoiar jovens,
e eu estou entendendo qual é a missão. E o mais legal dos encontros, né, que quando quer, em janeiro desse ano que vem, esperamos que a pandemia nos permita fazer, né, o 8º, é quando a gente recebe a devolutiva, porque esse jovem volta para a comunidade, ele volta muito mais apropriado. E aí, além de apropriado, ele volta muito mais empoderado do que a comunidade, mais pertencido. E o jovem cumpre esse papel burocrático mesmo, porque às vezes a gente tem uma sacerdote, uma sacerdoria que tem tantas preocupações, né, do dia a dia, que é cuidar de uma comunidade. E aí a gente fala, nossa, gente, o jovem pode ser essa pessoa que, inclusive, lida com essa coisa das esferas sociais. Então eu vou terminar aqui, porque eu tenho um resumão, e aí eu vou aguardar as perguntas, e aí a gente vai conversando por causa de um papo, e aí, assim, só para entender como eu chego aqui. O nosso querido pai Robert, o nosso Ogan, ele esteve um dos encontros, né, em Campinas, ele nos agradeceu com a presença dele, e desde lá a gente vem dialogando, né? Eu acompanho o trabalho do pai Robinson, um trabalho excelente, e de como que a gente conseguiria pensar nos jovens de Londrina, né? E aí a gente está conversando com esses irmãos maravilhosos aqui, e aí a gente vamos ver no que esse barco vai nos levar, né? Então eu vou passar já para o pai Robinson pelas perguntas, é melhor, porque daí eu vou respondendo conforme a demanda. Tá no mudo. Obrigado, Abner. Abner, né? Vou te chamar de Ludier, mas agradecendo aí a presença de quem está interagindo conosco. A gente a cada dia está tentando melhorar um pouquinho, né? Então, as interações pertinentes nós vamos estar colocando aqui no quadro geral, né? Então, também vocês fiquem à vontade para estar fazendo suas perguntas, né? Na medida do possível, a gente vai também colocar aqui no quadro a nossa juventude aí vai respondendo. Também gostaria de pedir para que, se vocês puderem, digo quem está aqui participando, compartilhar a live, né? Pedir para os amigos, né? Porque quanto mais gente a gente alcançar, o nosso trabalho tem muito mais chance de dar certo, né? Ubuntu para a gente, eu sou porque nós somos, né? Vamos lá, eu vou abrir aí para a primeira pergunta. A Oladenu quer fazer essa pergunta. Bom, pai, eu queria perguntar, na verdade, algumas coisas, né? Mas eu vou começar devagar, vamos lá. Quando o senhor fala dessa questão dessas questões burocráticas e a questão mais pública, né, que talvez o jovem possa se envolver, até porque, assim, existem, né, políticas que o jovem pode estar inserindo. Eu queria saber como que foi feita essa articulação, né, aí, como que foi feita, como que foi articulado todo essa movimentação para esse coletivo, né, de juventude de terreiro. Oi, irmã. Então, foi muito. Foi muito processual, porque a gente também foi se apropriando disso juntos, né? Porque tudo era muito novo pra gente. Então, por exemplo, a gente teve um primeiro encontro, que a gente teve uma devolutiva tão grande, que a gente teve tanto de poder público municipais como poder público estadual e federal, que acabou entrando em contato com a gente. Porque a gente acaba um primeiro encontro com muitas demandas, muitas respostas a serem dadas, porém ainda sem muito conhecimento desse caminho. É óbvio que muitos jovens com várias bagagens, né, uns mais, outros menos, por conta de outros processos que eles também vivenciaram, mas a gente chegou num processo que, assim, olha, a gente precisa começar de algum lugar. Então a gente foi listando todas as nossas demandas.
né? Tudo aquilo que a gente precisava de fato suprir. Quando a gente coloca intolerância religiosa, por exemplo, qual é o caminho? Então, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, a gente conseguiu que um deles viesse, inclusive, nos ouvir primeiro, e depois nos dar a resposta de como que a gente procura, quais são os nossos direitos. Né? Então, e por aí a gente foi começando a ver mais demanda. Outra demanda muito, muito importante que surgiu foi a da questão do ambiente escolar. Então, por exemplo, o ambiente escolar, ele chega num ponto de ser opressivo para os nossos jovens, para as nossas crianças, inclusive. Então, assim, como que a gente dialoga? A gente, aqui a nível regional, a gente conseguiu trazer pessoas que estavam em lugares específicos da esfera de poder, como coordenação de ensino, como parlamentar, para a gente poder dialogar. Então, cada final de encontro, a gente soltava um documento, né? E aí, esse documento, ele é protocolado na esfera do governo estadual, protocolado no municipal, protocolado no federal. E aí, a gente foi fazendo. Mas, na verdade, eu vou ser bem sincero para você. O que surtiu muito mais efeito dessas articulações foi quando a gente entendeu que nós deveríamos estar nesse espaço de discussão, ocupar os conselhos municipais, ocupar os conselhos estaduais e federais. Porque, de fato, naquele momento político, aquilo ali era uma forma efetiva de intervenção. Né? Porque o diálogo com o governo, por mais que tivesse boa vontade, é coisa muito transitória, mas quando você pensa em efetivação de política, é uma coisa muito mais efetiva. Então, não sei se eu respondi, irmã, mas foi mais ou menos esse o caminho. Respondeu sim, deu para entender. Legal. Estamos indo bem, hein, gente? A Isadora vai falar um pouquinho. E aí, depois da Isadora, depois da resposta do André, o nosso irmão Abner também já está inscrito aqui para falar, tá bom? Então, eu não vou intervir. Depois da Isadora, o André responde e aí já entra o Abner para falar, tá bom? Bom, a gente lembrando que a gente sempre traz aquilo do mais velho, sempre com a ajuda do mais velho, e a gente sempre tendo a consciência que a conversa com o mais velho e o mais velho conseguir explicar para a gente, conseguir ajudar a gente o que fazer nessa nova área. E, obviamente, a gente tem muita ajuda, muito apoio dos nossos mais velhos, e a gente, como juventude, a pergunta é, com os avanços, a partir do momento que passou aquilo, quais são os avanços? Quais foram os avanços que a gente já conseguiu com o movimento? Quais são os avanços que a gente já conseguiu e quais são as metas que a gente tem, principalmente agora, que eu queria que você pontuasse para todos conseguirem entender que a intolerância religiosa, o pré-conceito, porque eu gosto de ressaltar que para mim é um pré-conceito, porque eles não buscam conhecimento, eles não querem para poder ter um conceito. Então, esse preconceito que eles têm, qual é o dinamismo que a gente usa, além das falas, onde já está esse grupo? Para todos nós podemos saber, todos que estão na live, conseguir entender a que ponto já estamos. Irmã, vamos lá, né? Olha, a gente teve um momento do processo em que tivemos muitos avanços. Porque, como eu disse aqui na nossa fala inicial, a gente tinha naquele momento um certo acesso governamental, mesmo na dificuldade, de algumas dificuldades, porque o governo ele também vive dentro da burocracia, então chega lá qual for ele também tem sua dificuldade, mas nós tínhamos uma certa abertura e acesso. Então a gente conseguiu aprovar muitas coisas, por exemplo, a gente conseguiu aprovar, por exemplo, e que não foi efetivo, porque tudo depois teve um desmonte político, né?
políticas que assegurassem, por exemplo, o cumprimento do resguardo desse jovem tradicional no período que ele tivesse que cumprir, né? O lugar especial, a questão da alimentação que não pode ser, não poderia ser qualquer uma. Então, essa política foi uma das coisas que a gente conseguiu, inclusive, passar na Conferência de Juventude, e que já estava prestes a virar política pública quando a gente, inclusive, tinha uma Secretaria Especial de Juventude. Mas eu vou falar hoje, dentro desse nosso cenário político, né, que a gente vive, o maior ganho foi humano. Porque hoje, por exemplo, eu estou com 34 anos, como eu disse a vocês. Mas o coletivo de juventude aqui de Campinas, já desde 2017, por exemplo, tem um coletivo de jovens que, inclusive, tem conduzido a construção do encontro. E aí, quando eu falo isso significa que o maior legado hoje, na minha opinião, posso estar equivocado, é entender que os jovens continuaram tocando esse barco, mesmo em tempos de difícil ajuda, de difícil acesso. E aí, quando eu vejo hoje ainda jovens que eu converso de outras cidades, até vi o Pai Adriano, uma mensagem do Pai Adriano aqui, que inclusive contribuiu muito para que a gente fizesse o estadual, eu vejo esses jovens fazendo na ponta do enfrentamento. Eu vejo aquela sacerdotisa que a gente teve no primeiro encontro, pelo menos 5 jovens sacerdotisas novas que tiveram que assumir o posto de aloriçado, falamos jovens de até 22 anos, que tiveram que assumir pela sucessão o posto de aloriçar, que hoje, passado aí, chegando 8 anos de encontro, elas estão conduzindo as casas de axé. Eu não estou dizendo que isso é fruto do encontro só, porque a gente sabe que o orixá nos ensina todos os dias, mas o quanto fortaleceu, o quanto esse encontro, inclusive, foi muito para além de uma pauta, questão de pauta política, mas de uma questão de fortalecimento. Poxa, a gente tem um jovem sacerdócio que acabou de passar pelo processo de uma sucessão, né? Que a gente sabe que não é tranquilo, né? Apesar da nossa tradição, a gente sabe que a gente vida se torna ancestral, mas não é tranquilo. E aí você vê essas mães que estavam lá há 8 anos atrás, hoje, iniciando seus filhos. Então, eu ouso dizer que hoje, dentro desse nosso cenário, o ganho foi muito mais humano do que político, porque a gente, de fato, a gente não pode tapar os olhos para isso, tivemos um desmonte dessas políticas. E todas as nossas propostas não avançaram, não foi por falta de aprovação e nem de articulação, foi por falta de não ter, dentro da estrutura de governo, alguém que bancasse essas pautas. Mas, para além disso, eu entendo que os ganhos estão nesses pormenores. Quando eu olho para as comunidades desses jovens que vivenciaram esse processo, o quanto eles estão mais empoderados, e seja lá onde eles estiverem dentro da comunidade, seja como filho, seja como Iaú, seja como Ebome, seja como Tata, Cota, Ogan, Eked, independente do lugar que ele está, esse jovem é muito mais consciente e tem muito mais pertencimento. Então, é até triste essa pergunta, porque eu queria muito poder estar falando para a irmã que a gente conseguiu aprovar um monte de políticas públicas que se efetivaram, mas não. Quando a gente termina a Conferência de Juventude, a gente começa todo o processo de troca de presidência, de tudo ver, e essas pautas, o que poderia ser prioritário em alguns momentos, passaram a não ser mais. Mas eu acredito muito no ganho humano, eu acho que esse é efetivo, porque quando eu vejo que os jovens estão tocando, eu já não estou mais na organização de fato do encontro de Campinas, já vai para o 3º ano, eu estou como um jovem mais velho, né, ali naquela base, mas esse coletivo de jovens tem construído isso, isso para mim é um ganho de fato. Não sei se eu respondi, mas eu entendo isso como um ganho de fato, assim. Essa apropriação, esse empoderamento do jovem. Abner, Opa. por favor. Boa noite, né? Andréa Benção. Eu gostaria de saber
né? Que planos, algum dos planos que a gente pode estar apresentando, né, em favor da comunidade, não só da comunidade jovem, né, mas toda a comunidade de terreiro, e também sobre como a gente pode estar apresentando para os jovens a informação, porque muitos não têm não só sobre as leis, né, mas assim também como aquele plano, como eu posso dizer, explicar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, trazer toda essa informação para dentro, né? E apresentar para toda essa juventude. E gostaria que você pudesse me falar disso, né? Quais armas a gente deve usar para estar trazendo essa discussão para dentro até das nossas casas. Legal, Tata. Meu dia bem foi a sua bênção. Olha, é muito legal essa pergunta que você está fazendo. Por quê? O jovem tradicional ele não deixa de ser um jovem dentro dessa sociedade contemporânea e que passa pelos mais diversos problemas que a juventude passa, né? A gente tá falando pela questão de falta de oportunidade, a gente tá falando pela questão de falta de espaço. A gente tem muitas poucas políticas hoje para a juventude efetiva, que permita que essa juventude tenha uma projeção, salvo alguns governos municipais que tem um pensamento mais avançado, mas, de modo geral, hoje a gente não tem. Né? E aí a gente começa a refletir, quando a gente pensa nesse jovem nessa sociedade, o que ele tem de benefício e o que ele não tem de apoio, amparo político, para poder efetivamente ter uma projeção de vida. E o jovem de terreiro tradicional, ele está nesse bolo também, porque a gente está falando de um lugar que é o Brasil. E com todas as dores e flores de ser brasileiro, que eu amo meu país, mas a gente tem que tratar desses temas. Nos encontros aqui, e nos encontros, não nem só no de Campinas, o de Limbu, de Guarulhos, sempre se pensou, né, o de Aratuba, o estadual, sempre se pensou em ter esse link com essa juventude. Porque, assim, eu tenho dentro das comunidades tradicionais jovens que vivem as mais diversas realidades. Então, eu vou falar do jovem LGBTQIA+, eu vou falar das questões das mulheres jovens, juventude negra, aí a gente vai falar da questão do genocídio, a gente vai falar da questão da violência. E eu tô falando muito da minha vivência, que aqui eu já tive que ter acolhida das mais diversas violências, de violência doméstica, violência sexual. E aí, quando a gente pensa numa programação do encontro, a gente tem que trazer essa realidade, né? É muito legal o padre da nossa tradição, mas a gente também tem que fazer um diálogo com essa juventude que sai todo dia para ir para trabalhar, que sai todo dia para ir para a escola, e que tem que vivenciar esse mundo, né? Essa sociedade. Então, como que é que eu entendo que a gente tem que resolver isso? Quando a gente for pensar nos processos de formação, a gente tentar trazer esses profissionais, seja ele da saúde, seja ele jurídico, que consegue dar o amparo para esses jovens de fato, de como agir. Eu tenho que falar da questão, quando eu digo quando eu tenho que trazer para encontro uma questão de sexualidade, a gente tem que trazer por enquanto, uma questão, não dá para fazer esse nosso ambiente, né, como um ambiente que a gente discuta essas pautas, né, a questão do racismo estrutural, a questão do jovem negro, né, periférico, a questão da violência policial, que essas questões todas já tinham na nossa juventude, a falta de oportunidade de emprego, a questão da formação. Então, quando a gente pensa, né, num escopo de encontro e do que a gente vai discutir, a gente inclusive discute até o direito à cidade, porque é desse direito à cidade que a gente está falando. Né? Por que para nós, jovens de comunidades tradicionais, é importante, por exemplo, que a gente preserve as matas, preserve os rios e as cachoeiras?
Pô, é ali que o nosso dia vive, é ali que a gente conversa com ele, é ali que a gente dialoga, é ali que a gente entrega todas as nossas questões. Então, inclusive, quando a gente vai dialogar com o poder público, é entender que, olha, a gente, inclusive, precisa garantir esses espaços, né? A gente precisa cuidar desses espaços, a gente precisa cuidar das jovens mulheres, das jovens mães. A gente tem que discutir a questão da juventude negra, a gente tem que discutir a questão da juventude, e porque tudo isso é LGBTQIA+, porque tudo isso, inclusive, está dentro das nossas comunidades, porque as nossas comunidades, elas são amplas, elas são abertas, elas são para todas e todos e todos. Então, cabe muito nós, né, por exemplo, eu quero falar da questão das doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu vou, dentro desse meu projeto, buscar a Secretaria de Saúde, buscar um órgão dentro da cidade, porque cada cidade muda muito de um lugar para o outro, que pode munir esses jovens sobre isso. Agora, uma coisa importante, a gente tem que fazer essas discussões mais contemporâneas, mas a gente não pode esquecer da nossa raiz tradicional, né? Da onde que, de fato, a gente vem, como é a nossa visão de mundo, porque a gente que nós somos de comunidades tradicionais de terreiro, a gente tem um mundo do nosso jeito, né? A gente tem um mundo da forma, do nosso jeito de ser, de como que a gente pensa, como que a gente age, né? A condução, o mais velho é nossa bússola. Se a gente não tem o mais velho dentro do terreiro, a gente não tem caminho. Então, entendendo tudo isso que a gente já sabe do nosso dia a dia, da nossa tradição, é como que a gente vive para além disso, para além dos muros do terreiro, né? Como que isso funciona? Não sei se eu respondi, mas caso estiver faltando alguma coisa. Não, Babá, perfeito. Tirou bastante dúvida, assim. O André fala bonito, né? Para quem pensa que juventude só. A gente tem o preconceito, né? Pensa que juventude só quer saber de forró sertanejo. Não que não seja bom para quem gosta, né? Mas juventude pensa e juventude está ativa, né, na religião e precisa, porque justamente é isso, né? É o nosso futuro. Ana, vamos falar um pouquinho de Umbanda, ou a partir da Umbanda, então tá contigo, tá bom? Tá comigo. Primeiramente, a bênção, né? Eu queria saber como vai ser o futuro desse coletivo, como que vai ser feito o elo entre as nações. Porque eu, por exemplo, antes de começar a frequentar tão bem o candomblé, eu não tinha, como que eu posso falar, nenhum vínculo com os outros jovens de terreiro. E eu não vejo nenhuma união também entre Umbanda e candomblé, e eu vejo, na verdade, um muro que precisa ser quebrado. Essa ideia de também uma nação mais evoluída que a outra, porque eu acho que uma anda junto com a outra, uma não vive sem a outra. E eu queria saber isso, como vai ser o futuro desse projeto para unir os jovens de todas as nações. Oi, irmã, eu queria começar dizendo que eu tenho muito orgulho dos orgulhos que eu carrego dentro da minha história, minha curta história de dentro da nossa fé, da nossa tradição, é de ter sido um bandista. É a minha mãe, que hoje é sacerdotisa de candomblé, quando eu nasci, ela era sacerdotisa de terreiro de Umbanda. E a Umbanda, eu falo que ela é um vínculo para a vida toda, mesmo tendo passado pelo processo de iniciação no candomblé, ela também passou, meus irmãos passou. Essa relação que a gente cria com a entidade da Umbanda, ela é encantadora e ela é para sempre, né? Com todo respeito a quem só vivenciou o candomblé e que cultua só os orixás, que eu acho que também é interessante, é legal, mas quem passa pela Umbanda não consegue se desvencilhar, se desvincular, assim, né? Então eu queria começar dizendo que eu tenho um grande respeito e admiração pela Umbanda e que eu vou levar para a vida toda, mesmo, real. Mas essa questão da quebra, eu acho que é um processo de começar um movimento. A gente tem, até porque culturalmente, os terreiros de Umbanda e de Candomblé, eles têm uma forma distinta de conduzir os processos. Por exemplo, eu me lembro, fala muito dentro do meu quintal, né?
Eu me lembro que quando nós éramos umbandistas, antes de passar pelo processo do Candomblé, não havia costume, por exemplo, eu lembro de muitas poucas gente de outros terreiros que vinham dentro da minha casa. A casa era rede de pessoas, de concorrentes e tudo, mas eu não me recordo, né, apesar de ser bem mais novo, de muitas visitas em casa. Não tinha essa cultura de um visitar a casa do outro. O Candomblé, por exemplo, a estrutura do Candomblé nos permite que isso aconteça, porque, inclusive, quando eu vou tirar um iniciado, quando eu vou fazer uma obrigação, aquela pessoa a gente convida alguém de uma outra comunidade para ser padrinho de Oruncó, ou a gente convida alguém para ser pai pequeno. Essa interação cultural no Candomblé, ela nos permite, talvez, que a gente tenha um pouco mais de troca. Não sei se eu estou sendo explícito. E a Umbanda, por não precisar ter elo, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que quando você começa esse movimento, aqui a gente começou um movimento de juventude, e os nossos mais velhos também começaram a criar coletivos de mais velho, essa barreira se quebra. E essa barreira se quebra de uma forma muito tranquila, porque a gente consegue entender que o nosso propósito é o mesmo. Todos nós somos de comunidades tradicionais de matriz africana. E aí, cada um dentro do seu, né, falando assim, bem rasgado do seu quadrado, mas que todos nós juntos temos um único objetivo. E aí a gente começa a entender. Hoje, em Campinas, a gente está... Desculpe. A gente tem uma articulação muito boa entre Umbanda e Candomblé. Né? Inclusive, quando a gente pensa a programação do encontro, a gente tenta dar uma pesada para garantir que... Desculpa, para garantir que todo mundo tenha o seu espaço na construção. Né? Porque muda muito, tem coisas que para um bandista é muito tranquilo já, mas que para o candomblessista não é. Então tem muitas questões que tem que ser colocada na pauta, mas eu acredito, irmã, que quando a gente começar aí vocês começarem esse movimento de construção, e que essa construção, vou falar aqui, que eu tenho certeza que eu tenho vários mais velhos aqui me ouvindo, ela começa pelos mais velhos. Ela começa pelos sacerdotes. Porque, inclusive, o nosso sacerdote que tem que nos liberar para estar nesse processo. Eles têm que confiar. E o jovem, e a gente, eu como recém-saído da juventude, sei o quanto é difícil para o jovem, inclusive convencer que eles podem confiar na gente. Porque é imaturo mesmo, a gente está no processo de aprendizado, a gente está no processo de crescimento. E assumir isso não é problema nenhum, é real, é natural, é natureza, né? A gente na juventude está aprendendo, a gente na juventude está crescendo. Então, quando a gente consegue convencer os nossos sacerdotes e sacerdotisas de que eles podem confiar, que, por exemplo, que encontro não é um espaço que eu vou passar fundamento da minha casa para o outro jovem, não. O encontro não é esse espaço. O encontro de juventude terreiro é um espaço onde a gente vai se fortalecer para o externo, né? A gente não vai se fortalecer para ensinar o fundamento, até porque o que a gente vive dentro de casa fica dentro da nossa casa. Lógico, rola algumas partilhas, a gente sabe que rola, mas é um outro caminho, não esse do encontro. O encontro é um lugar de fortalecimento para eu poder ter mais pertencimento e ter mais estrutura de enfrentamento externo. Então, eu tenho, pela minha pouca experiência, eu acredito que uma vez que vocês começarem esse movimento de diálogo com os nossos mais velhos, que sempre estão dispostos, que são sempre carinhosos, sempre acostumados a nos acolher, o processo começa a se abrir, não é do dia para a noite, porque jovem também tem que mostrar ganhar confiança. E ganhar confiança na juventude é um processo demorado, não é fácil. Não sei se eu respondi a sua pergunta, irmã. Respondeu sim. Obrigada. Pessoal, quem é que está fora? Caiu, né? Na nossa... Ou não? A Isadora, né? Caiu. A Isadora. Vou adicioná-la, pronto. A Isadora está caindo direto, hein? Cuidado para não se machucar, Isadora. Por favor. Gente, eu estou perdido aqui no meio deles.
A gente tem um chat aqui privado conversando, não sei se vocês já utilizaram esse. E eles estão falando umas palavras aqui e eu não estou entendendo é nada. O que que é isso? O que que é aquilo? Eu estou dando risada sozinho aqui. Isadora, quer falar um pouquinho? Quero sim. Irmão, André, eu queria te perguntar sobre a parte dos mais do nosso movimento. Como que eu consigo trazer os jovens? Como que eu consigo explicar isso dentro do cotidiano, né? Como você mesmo colocou, para fora do terreiro em si, o para fora. Como que eu consigo colocar, que eu consigo explicar, que eu consigo mencionar com o movimento, dentro do movimento, para todos conseguir esse apoio, porque esse movimento nada mais que um apoio para a gente trazer as raízes, porque a nossa geração, ela é o que vai trazer a base dos mais velhos é o que a gente vai trazer para conseguir explicar para todo mundo. Como que a gente vai trazer isso? Como que a gente vai levar isso, por exemplo, lá dentro, né, da parte política, dentro das escolas? Como que a gente vai conseguir trazer isso? Oi, irmã. O que eu acho que existe, na minha opinião, é uma falta de formação, né? A gente não pode esquecer que a gente está num país que passou pelo processo da escravatura e que a nossa tradição ela é de matriz africana. Então, só isso já é munição para o preconceito. Então, para nós realmente é muito difícil remar no meio desse contexto. Porém, é aquilo que quando eu comecei falando na minha fala, eu acredito que ainda a melhor estratégia é a gente estar nos espaços. Porque, por exemplo, hoje, por várias vezes, e de uma forma muito tranquila, eu já estive de roupa de ração ou de roupa minha tradicional. E já fui em shopping, e já fui no centro da cidade, e já entrei em loja. Mas você não foi meu ataque? Eu ainda, nesse sentido, não. Eu corri vários olhares, né? Porque as pessoas olham, mas com muita vontade, inclusive, que alguém abrisse a boca. Não que eu fosse reagir de forma violenta, né? Porque graças ao Lorum, eu sou uma pessoa do diálogo, muito. E eu sou uma pessoa do debate. Eu acho que a gente tem que debater. Porque quando a gente pega alguém, por exemplo, de base cristã, eu sempre gosto de fazer essa fala, até por uma questão de empatia. Quando a gente pega alguém que foi crescido e criado em base cristã, a única realidade que eles têm é aquela. Eles não têm outra. Então, não dá pra gente querer que alguém crie uma relação de tolerância com a gente do dia pra noite, tendo que ele ouviu desde quando nasceu que coisa de terreiro é coisa do demônio. Não, inclusive fazer ele entender que demônio ele nem é da nossa tradição. Demônio é uma coisa que vem junto com o cristianismo. Mas até esse processo, ele é lento, ele é devagar. Então, quando a gente ocupa esses espaços, quando a gente está nesses espaços, né, quando eu me iniciei, eu estava na faculdade, na universidade. Eu me formei aqui na PUC Campinas. Então, todo o meu período de resguardo, eu estava na faculdade, então eu ia de branco, né? Eu ia de fio de conta. E mesmo entendendo que eu estava no meio universitário, que ainda a tendência é ter pessoas de mente um pouquinho mais madura, o pessoal olhava, não da minha turma, tive uma turma até que do posso reclamar, tive uma turma de jornalismo muito tranquila, que eu fui formado em jornalismo. Mas quando eu chegava no ambiente da universidade, né, que tinha outras faculdades ali, eu era o centro da foi, né, uma pessoa de branco, toda de branco, fio de conta, então, mas eu cumpri meu resguardo. O que não dá pra gente fazer mais, na minha visão, é a gente recuar. Eu não vou abrir mão de fazer o que eu tenho que fazer. A gente tem que enfrentar, a gente sabe que a gente
tem enfrentamentos violentos, óbvio, né? A gente teve irmãos nossos que sofreu pedrada, né? A gente teve, inclusive, recentemente, aquela situação em que os pais perderam a guarda da filha, a pedido da própria família. A gente sofre. Isso é um processo, é uma sequela de um processo histórico da história do Brasil, que parece que é enraizada, que é impregnada, sim, de fato, porque a gente está falando de uma tradição, de uma religião, de um lugar aonde é de matriz africana. E a gente está falando de um Brasil que, na época da escravatura, negro não era nem humano. Então, é desse lugar que a gente está falando. Então, isso não é nada mais, nada menos do que resquício desse processo. A gente não pode esquecer. Talvez, se o terreno fosse de uma tradição europeia, talvez a visão fosse outra. Né? Com certeza, a gente teria a visão sobre nós seríamos outras, mas não, é de tradição negra, né? Então, eu tô vendo até o irmão falar aqui, ocupar é a melhor forma. Eu concordo, irmão, ocupar é a melhor forma. Nós temos que estar nesses lugares. Nós temos que aprender, né? Até a gente tá numa semana que a gente tá falando muito de Pantera Negra, né? A gente tem que ter uma Wakanda, né? A gente precisa entender aonde é o nosso lugar, porque nós temos tanto, a gente produz tanto, as nossas ervas curam, as nossas regias curam, a gente tem muita coisa boa para oferecer para essa sociedade. Então, a gente tem que ter uma política de ocupação, de fato. Ocupação. A gente tem uma polícia que nos oprime, que não nos entendem, que entra dentro do nosso terreno e quer parar os nossos rituais. A gente tem que começar a ter policial da tradição. A gente tem que começar a ter político da tradição, a gente tem que começar a ter secretário municipal da tradição, a gente tem que começar a ter médico da tradição, advogado da tradição, porque, na verdade, gente, foi a lógica desse pessoal que nos oprime, eles ocuparam. Eles estão na esfera de poder, eles estão nos meios de comunicação, eles são grandes empresários, resumindo, eles têm estrutura. Eu tenho que reconhecer que foi de uma forma ou de outra eles foram inteligentes. Então, se a gente não faz isso, a gente não começa a entender que essa lógica, mesmo que essa lógica não seja da nossa natureza, a gente tem que subverter a ordem, gente. Eu acho que essa é a realidade. Não sei se eu respondi. Agô. Bom, pai, acho que foi muito importante tudo o que o senhor vem trazendo para a gente, né, nessa retomada histórica, né? Muito importante voltar às nossas origens, saber de onde a gente veio, que eu acho que é muito importante a gente nunca deixar de olhar para trás, olhar para a nossa história, porque se a gente hoje está onde a gente está, é porque um dia a gente teve pessoas que construíram essa história até hoje, né? E a hora que o senhor fala sobre essa questão de ocupar mesmo o espaço, né? De estar mesmo, de ter o direito de fala, eu acho que é muito importante nesse momento a gente retomar isso, trazer isso para a gente, porque nós somos jovens, somos juventude do terreiro e somos nós que estamos indo para as ruas, né? Somos nós que estamos sendo os alvos. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa retomada, né? E quando o senhor fala dessa questão do preconceito, que é um preconceito estrutural, né? Ele é um preconceito que ele nunca acabou. Ele nasce lá na escravatura, né? E ele vem perpetuando até os dias de hoje, né? Eu estou falando assim com um pouquinho de propriedade, porque isso faz parte do meu TCC, né? Eu vou falar uma ponte, né? Eu vou fazer uma ponte do Candomblé com o serviço social, que é o curso que eu estou fazendo dentro da Universidade Estadual de Londrina. E quando o senhor traz essa retomada, é algo que a gente algo que eu pesquiso, né, diariamente para compor o meu TCC, e é muito importante a gente não esquecer dessa retomada, né? Eu acho que é muito importante mesmo ter em vista que nós somos a todo momento os alvos, mas a gente tem que sempre ser a resistência, né? Porque somos nós que
é igual eu sempre falo, os jovens é que são o presente do nosso terreiro, somos nós que vamos fazer essa transformação, essa mudança. Se a gente quer que a sociedade se transforme, né, talvez seja nós que faremos isso. E uma pergunta também que eu queria fazer para o senhor, né, é, depois do encontro, né, que acontece, quais são as ações, né, quais são essas propostas, quais são as propostas de ação que vocês têm para os desdobramentos que vêm do encontro, visto que nos encontros aparecem diversas temáticas, diversas pautas importantíssimas. E como que é feito esse desdobramento, né? No encontro, talvez vocês copilem isso. E depois, como que é feito isso? Oi. Aqui no nosso caso, como o encontro é regional, e o estadual não foi muito diferente desse formato, a gente, o último dia, geralmente ele começa na sexta para terminar no domingo. O domingo, ele é todo estruturado para trabalho em equipe, para a gente pensar uma proposta de ações e de calendário durante aquele um ano até o próximo encontro. Então, ali, por exemplo, já se define a temática, ali já se define algumas ações, e aí, na dinâmica dos próprios jovens, eles vão se organizando para que isso aconteça. Por exemplo, uma coisa que foi muito legal aqui em Campinas, pré-encontro, pós-encontro de 2020, que foi em janeiro, e que infelizmente não vai ser possível fazer esse ano, é que a gente faria este ano um encontro regional de crianças do axé. Isso é algo que não é ideia nossa. Tem um irmão nosso, uns irmãos, que é o pai Júnior e a mãe Lu, lá do Axé Talabi de Pernambuco, que já fizeram 2 encontros nacionais de criança do axé. Eu tive a oportunidade de estar em um, e que foi maravilhoso. E aí, quando eu volto de Pernambuco, eu falo, poxa vida, a gente ficou com tanta juventude, mas a gente também tem uma criançada que está chegando aí, sendo iniciada, e que já precisa chegar nesse lugar da juventude já apropriada. Então, a gente tinha entendido que uma das nossas lutas esse ano, das nossas realizações, é ser um encontro regional de crianças do axé. É outra dinâmica, é um outro processo, mas é muito massa. Então, todas as ações que a gente tira, a gente cria jogar um calendário no último dia de encontro para o ano inteiro. A gente tem saído até, inclusive, com perspectivas de datas. Já, olha, tal mês, tal dia a gente vai fazer tal coisa. Aqui em Campinas, o encontro é a principal ação, né? E a gente chama a gente faz mini encontros periodicamente, que chama Mirongas de Batuque. E aí a gente faz um tema, é um dia, a gente passa o dia junto, acaba saindo mais de Campinas, mas alguns jovens de outras cidades vizinhas também conseguem chegar. E isso faz com que, inclusive, a gente consiga ter uma agenda, porque é uma sequência de formação. Porque daí, quando a gente chega em outubro, que o encontro geralmente aqui é em janeiro, quando a gente chega em outubro, a gente já começa com toda essa formação desse ano todo, a pautar o que a gente vai trazer para o encontro. Né? A gente já o jovem que dá a pauta, né? Com exceção primeiro, que era eu, a mãe Alê, mas né, alguns pais que ficaram na base, a partir do segundo, quem começou a pautar foi a própria juventude. O que essa juventude quer? A gente teve um ano que a gente tratou da questão cultural, então a gente tratou do afoxé, tratou da questão do uso do turbante, das culturas de matriz africana. Então o jovem também dá o tom disso. E tem sido super tranquilo. Inclusive na parte burocrática, irmã. Por exemplo, parte de protocolar ofício, fazer ofício. Chega um momento do ano que as meninas já estão com todos os ofícios prontos. Por exemplo, esses dias mesmo, foi uma correria aqui, porque eles já estão escrevendo projeto para tentar com garantia o encontro do ano que vem. Então, assim, já virou uma dinâmica tão orgânica que quando chega lá para novembro, se tem algum projeto ótimo, se não tem algum projeto, a gente já tem alternativa B, C e D. E eu acho que isso é totalmente mérito da juventude. Então, vocês vão perceber também que isso vai se tornando meio que orgânico, né? Essas coisas, assim, não sei se eu respondi.
Respondeu sim, foi muito bom. André, eu gostaria, porque a gente fica muito na dúvida, né, de quem eu sou, né, dentro disso tudo, né? Quem é Juventude de Terreiro? Quem está compreendido dentro dessa política, né? Enfim, responde aí para a gente, para ver se o nosso público consegue assimilar isso, para olhar para dentro das suas casas e ver quem de fato vai representá-los nesse segmento. Olha, pai, eu não sei se eu vou conseguir ter a resposta de fato, porque. E aí você vai entender da minha explicação por quê. Porque quando a gente pensa juventude dentro da nossa tradição, eu posso ter uma pessoa de 40 anos de idade, e que quando chega no terreiro ela é jovem. E então a gente teve, no começo, a gente teve muito debate sobre isso, porque a gente inclusive foi muito questionado sobre essa questão. Nossa, mas o que é ser jovem da tradição? Poxa, eu tenho 40 anos, cheguei no terreiro ontem, não sei nada, pô, eu sou bebê, né? Não é, então, o que é ser jovem? Então, aí a gente entendeu que quando que a gente ia compreender a juventude até os 29 anos, e que aqui em Campinas acontece um processo muito doido que eu vou explicar para vocês também. Mas só para concluir uma coisa para ir em outra. Então a gente pensou jovem, biologicamente falando, né? E aí aqui no caso do encontro, acabou virando 12, mas o primeiro foi dos 14 aos 29. E aí entendemos esse jovem como agente social que vive essa questão biológica da juventude. Porque se a gente corre para pensar, por exemplo, eu tenho 34 anos de idade. De iniciação no candomblé eu tenho 12. Tirando o tempo de Umbanda, que eu praticamente nasci na Umbanda, eu tenho 12. A minha irmã mais nova, que é a Rita, ela é 5 anos mais nova que eu, porém, ela é muito mais velha de canto que eu, porque a Rita já está indo para quase 25 anos de canto. Eu devo respeito a ela, porque mesmo ela sendo minha irmã mais nova, eu sou mais novo que ela dentro da tradição. E aí, quando a gente leva isso para a esfera de terreiro, esse negócio fica muito delicado. Então, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente faz um trabalho com a juventude na sua questão biológica, porque a gente entende, até pela questão do acesso do jovem, de acesso à informação e de busca, essa coisa pulsante da juventude em benefício da sua comunidade, né? Óbvio que lá dentro, ele, como já disse aqui, né, ele vai estar no lugar que ele cabe dentro da hierarquia que a comunidade nos coloca, né? Mas para além disso, né, para o externo, ele é um jovem e que inclusive tem propriedade e tem, eu ousaria dizer, até obrigação em defender essa comunidade para além dos muros, como eu já disse. Então, hoje o Jovem de Terreiro, e aí em Campinas já aconteceu um fenômeno que acabou virando meio que estadual aqui em São Paulo. A gente teve um primeiro encontro, monitores, né? Vou contar isso para você. Para vocês. Os monitores, eles tinham tudo da sua base dos 20, dos 30 aos 35 anos, e aí chegou um momento do encontro que os monitores estavam participando. E aí, no final de contas, a gente teve um pedido desses monitores que, a gente não pode, como a gente nunca teve essa coisa do encontro de juventude de terreiro, a gente pode pensar, inclusive, que o encontro pode se estender até 35 anos, gerou um debate, né, meio doido, porém a gente entrou no acordo que aceitaríamos, por quê? Porque a gente tem que amadurecer muito cedo dentro dos terreiros. A gente acaba criando responsabilidade muito grande. Essa minha irmã, que eu falei que é mais nova que eu, de idade, porém mais velha de santo, ela tem o cargo de responsabilidade aqui em casa, ela é maior da casa. E eu me lembro dela com 6, 7 anos, já tendo que ficar madrugada acordada acompanhando a obrigação. Então, assim, o que é ser jovem? Então a gente entendeu que por conta dessa coisa da precoce responsabilidade,
que a gente adquire mais comunidade, que isso não é problema nenhum, tá? Não é uma crítica, inclusive eu acho que isso nos faz ser uma pessoa muito mais madura, muito mais consciente do que a gente é nesse mundo, mas por conta dessa precoce responsabilidade, a gente entendeu que era tranquilo estender até 35 anos. E aí foi a alegria geral, porque daí doutor a gente perdeu os monitores, né? Porque a maioria dos monitores que eram monitores viraram jovens, mas que foi rico essa coisa intergeracional. Então eu tinha o jovem de 14, que não tinha gente que teve jovem até de 12 anos, né? Acabou tendo. E a gente também abriu para as mães jovens, porque a gente não poderia limitar a mãe, porque por ela ser jovem, ela não tem onde deixar a criança, então a gente abre, inclusive, para que a mãe venha com seu filho. E a gente entende que essa coisa intergeracional, óbvio, que a cabeça de um jovem de 14 anos na cabeça de alguém de 35 é diferente, né, gente? A gente não tem nem como dizer que não é. Mas a gente entendeu que esse pacotão tornou o encontro mais rico. Então, a gente leva em consideração, pai Robinson, a idade biológica e estendeu esse pouquinho até 35 anos, por isso que eu falo, não sou mais jovem, porém, estou me despedindo também já, porque eu estou com 34. A gente estendeu para que a gente pudesse garantir que esses jovens que tiveram que se dedicar tanto para a comunidade tão cedo, pudesse também ter esse momento de juventude biológica, dentro desse momento de partilha, né? Não sei se eu respondi. Banda Gira. Eu queria saber o papel do coletivo em relação aos jovens que querem conhecer a religião. Como que a gente explica para os leigos que não têm conhecimento nenhum, né? As perguntas dele, como que a gente explica em poucas palavras essa religião que é tão complexa, deixar tudo claro para ele, explicar como funciona. É uma coisa que me acontece muito, muita gente vem perguntar para mim como funciona a religião, e eu não consigo explicar porque nunca ninguém me explicou. Eu já nasci dentro da religião, então para mim é tudo muito natural. É isso. Eu acho, irmã, que primeiro o outro tem que estar aberto a querer entender o que é a nossa religião, a nossa tradição. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque a gente teve uma coisa curiosa lá, Campinas, o encontro de Campinas foi uma verdadeira escola para mim, que a gente teve um ano aqui que a gente conseguiu receber jovens evangélicos. E o quanto foi enriquecedor esse momento, porque a gente tinha algumas parcerias com algumas organizações de juventude, em alguns momentos a gente conseguiu fazer esse escambo, essa troca, e o quanto eu ouvi da boca deles mesmo falar, tipo, nossa, é totalmente diferente do que eu pensava. Porque o preconceito é um preconceito de algo que eu não conheço mesmo, de fato, é isso, né, literalmente. Então, quando a gente passa a conhecer e a conviver, a gente vai ver que, inclusive, quando eu vou falar do meu acarajé, o meu acarajé não é o bolinho de Jesus, é meu acarajé mesmo, que tem uma história, inclusive, que atravessa o oceano, né, uma história muito maior do que tudo isso. Quando eu vou falar desses jovens que às vezes nem são cristãos, mas que também têm a sua intolerância. Ai, mas eu sou jovem, eu tenho preconceito porque é o batuque do terreiro. Mas, velho, você curte o funk, você curte o samba, você curte a batida do rap. Eu até costumo brincar, né? Dá uma acelerada na batida do funk, né? Pronto, um papo. Aonde eu vou chegar? Qual a semelhança dessa batida que eu gosto tanto quanto jovem tem a ver com a que eu toco dentro do meu terreiro? É tudo que tradição de matriz africana. Agora, o que acontece é quando a gente desconhece, né? O próprio Pajubá, que é a linguagem LGBTQIA, ela é toda em Yorubá. E eu já conversei com colegas meus no movimento LGBTQIA que desconhecem essa informação. Então, o que existe, na verdade, é realmente, de fato, um preconceito. É muito difícil, eu acho que é desafiador para qualquer um de nós, aí eu vou te confortar, irmã, tentar explicar com palavras o que é a nossa crença. A nossa crença precisa de vivência. O problema é que nós, geralmente, fomos abertos. Inclusive, ontem eu estava falando sobre isso, que eu vou ser padrinho de umas crianças de batismo, e eu estava falando, eu já fui padrinho de casamento
em igreja evangélica, eu já fui testemunha de batismo dentro de igreja evangélica, já batizei dentro da igreja católica, e para mim tá todo mundo tranquilo, porque eu respeito o que é o sagrado do outro. Só que quando a seta vem pro nosso lado é totalmente diferente. Mas você pode vir na minha igreja, não tem problema, mas eu nunca vou no seu terreiro. Então, quando eu falo que o primeiro passo o outro está disposto a querer quebrar isso, é o que eu estou dizendo, porque não adianta a gente querer, inclusive, enfiar goela abaixo a nossa crença, sendo que o outro não está. Agora, quando o outro fala para você, olha, eu quero conhecer, eu quero entender, é tudo muito mais fácil. Porque daí eu consigo, eu tenho uma mente aberta, um olho preparado para receber as informações. Né? E esses jovens que não eram religiosos, alguns simpatizantes, eu tive jovem Wicca dentro do encontro. Eles saíram do encontro muito mais fortalecidos, porque foram 3 dias de convivência e eles entenderam que, apesar da nossa tradição, a gente é um jovem como qualquer outro que está nesse mundão aí. Então, a gente tem os mesmos problemas, a gente tem as mesmas dificuldades, a gente tem os mesmos desafios e o chicote estampa para todo mundo. Então, o maior convite na nossa tradição é porque a gente é de uma tradição oral. Ouvir o outro é da nossa tradição. Hoje a gente vê muitos titãs, muitas histórias de orixás em livros, mas por muito tempo isso não existia. Eu ainda sou de um axé, inclusive, né, que o meu axé foi iniciado no Morodé e meu pai foi iniciado no Axé Cantoá, em que a gente não faz registro, gente. A gente não faz registro, inclusive nem fotográfico. E com todo respeito, gosto sempre de falar isso, porque fica parecendo que eu estou criticando. Não, com todo respeito a quem faz. O registro, ele é memorial. Então, assim, é a vivência, irmã. É se permitir ir um dia no Olubagé, é se permitir ir um dia num Caruru, e beneficiar que as nossas comidas, que modéstia à parte, são todas deliciosas, e entender que aquilo é carregado de tradição. E se a pessoa não estiver aberta a isso, se ela permitir que o preconceito seja impregnado, é isso. Eu tô aqui falando com você, que não sei se tá vazando no áudio, eu tô com meu vizinho que tá com o som alto. Eu não vou sair daqui da live, vou lá brigar para pedir barrar, não, eu vou continuar a live com esse som alto. Porque é entender que o espaço é de todo mundo, entendeu? Pai, eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor. Como que se deu a parceria, né, do coletivo de vocês em relação às comunidades, ao poder público? Como que a gente pode fazer essa aproximação, sabe, desse coletivo, né, de juventude de terreiro para a comunidade e para o poder público? Porque, assim, o senhor relatou em várias falas a importância de estarmos nesse espaço público, a importância de estarmos em comunidade. Então, como que a gente faz essa parceria, essa conversa? Como que o senhor, como que foi feito aí essa parceria, essa conversa, esse diálogo, né? Como que foi feito esse processo? Então, irmã, a gente teve uma facilidade aqui, que eu acredito que não deva ser diferente. Ô, mãe! Que a gente teve pessoas que já, de alguma forma, já tinham alguma articulação dentro das esferas. Seja de coletivo, seja de poder. Por exemplo, a Fazenda Rogeira, que é o espaço que abriga o nosso encontro, ele é um espaço então, uma pergunta aí, relacionada aos comentários. Uma ocupação. Relacionada aos comentários. Tirando do pai, que a filha é linda. Que foi feita a partir dos movimentos sociais. Então, hoje, foi o Jongo de Ribeiro, que é uma comunidade tradicional também jongueira, né? Jongo é um patrimônio cultural e material do Brasil. E que foram esses jongueiros que ocuparam aquele espaço, que era um casarão de uma fazenda, né, que virou loteamento, e a gente ocupou aquele espaço e gestou aquele espaço como espaço cultural. Então,
O Jongo, por exemplo, quando a gente começou a fazer o encontro, já tinha uma caminhada de ações que eles já faziam, que essa comunidade já se fortalecia, né? E aí foi muito mais fácil o caminho. Então, às vezes, a minha não tão experiência com a experiência maior do outro fez com que a gente junto descobrisse o caminho das águas. Então, por exemplo, ofício para poder dialogar e convocar o poder público era algo que a comunidade Ouro de Ribeiro já fazia há muito tempo. E aí, quando a gente chega no encontro, a gente já tinha essa bagagem, então a gente só transferiu e apropriou mais jovens disso. Então, por exemplo, eu lembro que você fez na sua fala que você está no processo de pesquisa e que eu tenho certeza que você já é uma geradora de conteúdo imenso. Então, por exemplo, o que você vai fazer com o irmão que de repente está nesse processo inicial? Você vai partilhar. E aí essa partilha foi o que gerou com que a gente conseguisse fazer as coisas. Não sabíamos tudo. Mas o processo às vezes a gente fala, vamos mandar um ofício para a secretária tal, será que ela vai vir no encontro? E aí a gente mandava, e aí eles confirmavam, vai rolar, nossa, fulana vai vir. E nisso a gente conseguiu trazer pessoas de estratégia, da época do Ministério da Cultura, a gente conseguiu trazer, da Fundação Palmares, que a gente tinha diálogo interessante naquele momento, da CEPIR, a gente conseguiu inclusive que a CEPIR mandasse materiais para a gente distribuir para os jovens. Então é uma articulação muito de formiga, e que eu acho que é possível, sim, e que a gente chega nas pessoas. Às vezes parece, sabe, irmã, que é tudo tão inacessível. De fato, é um pouco. Mas, às vezes, quando a gente vai conversando ali e cutucando, e aí eu acho que eu disse, e esse universo é maravilhoso também em nossas vidas, vai colocando as pessoas certas no momento certo, e as coisas fazem acontecer. Eu acredito muito nisso também, sabe? Mas esse processo é muito da partilha com quem tem um pouquinho mais de experiência, com quem não tem tanta experiência, e junto a gente consegue fazer um negócio grande. Legal, legal. André, e meninos e meninas, é o seguinte, eu gostaria agora de virar um pouquinho o jogo. Quando eu cheguei no Candomblé, eu tinha 15 anos. Eu também era de Umbanda antes do Candomblé. Fui para Umbanda, cheguei na Umbanda cedo e fiquei, acho que 6 ou 7 anos na Umbanda e depois fui para o Candomblé. Mas eu me recordo que eu sempre tive, mesmo que inconsciente, essa militância, né? De ocupar espaços, de andar no dia a dia, como vocês estão me vendo aqui. Quem me conhece aqui da cidade sabe como é que é. Às vezes me encontra no shopping desse jeito, me encontra no calçadão desse jeito, me encontra na escola desse jeito, né? Eu sou pedagogo. Então, eu gostaria de virar o omelete aqui, André, e perguntar para os nossos jovens como é que eles estão pensando, né, a partir de todo esse conhecimento, de toda essa experiência que você tem mostrado para a gente aqui, como é que eles estão pensando a organizar, né, esse coletivo de juventude aqui, né? Eu volto, né, eu me refiro quantas vezes eu fui pro calçadão com 3, 4, tocar tambor e pedir respeito para as nossas religiões, quantas vezes a gente tentou algumas ações e muitas vezes solitárias, mas a gente fez, né? Então, a gente tentou conversar com vários jovens, mas esse espaço aqui, ele só permite 6 pessoas, né? De repente, da próxima, a gente consiga trazer mais um jovem e eu nem participar aqui, mas, enfim, para que as coisas vão ampliando. Mas vocês, os jovens aqui que estão aqui, têm essa responsabilidade de fomentar esse trabalho aqui no nosso município. Então, eu gostaria de abrir a palavra aí para vocês, se vocês têm alguma ideia aí a partir dessa experiência que o André nos apresentou, de que forma aí que a gente vai estar começando, né? Que ideia que vocês têm para a gente começar esse trabalho aqui. E aí, eu não vou citar nomes,
mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade, mas que não demorassem muito para se posicionar. Beleza? A gente está chegando para o finalzinho também da nossa live, né? Então, quem está à vontade de falar, senão eu vou falar nome. Então, vamos lá. A Ana quer começar. Isso é postura, né? Coisa boa. Eu acho que muito importante a gente usar essa ferramenta que a gente tem hoje em dia tão fácil, que são as redes sociais, e criar também os movimentos, principalmente quando puder voltar após a pandemia. Igual você usou o exemplo do calçadão, eu lembro também quando a gente fez um movimento em agosto, há uns 2 anos atrás, que foram muito dos povos de axé para as ruas, para a gente cantar e louvar e mostrar que a gente tem sim que ocupar o nosso espaço. Eu achei isso incrível. E eu acho que é isso, fazer esse movimento nas redes sociais, impulsionar e marcar as reuniões e fazer nossos movimentos. Próxima ou próximo? Eu, né, concordo junto com a minha irmã ali, né, em fazer toda a publicação, essa chamada através do Facebook, né, sobre as mídias que hoje temos com fácil acesso, né, e também, que nem a gente já andou conversando, né, Rob, sobre oficinas, sobre coisas que a gente pode estar mostrando sobre a nossa cultura e tirar sobre essa demonização que eles fazem sobre a nossa cultura, né? Falar, mostrar para os jovens que não cultuamos demônio e que temos cultura sobre a culinária, sobre o conhecimento das folhas, da medicina, né? Da medicina através das folhas, todos os elementos que fazem parte da nossa vivência, né? Que são as nossas divindades. Eu acho que. Não sei se foi bem claro, mas. Sim. Sobraram duas. Eu acho super importante, faço a palavra dos meus irmãos as minhas, e eu acho importante também essa questão que ele falou da gente conversar com pessoas que têm essa curiosidade, que têm esse. Porque, na verdade, a maioria das vezes são curiosidades, esse pré-conceito que todo mundo tem, e conversar, e quando a pessoa vir perguntar, a gente poder falar um pouco mais, porque a nossa religião ela é linda de todas as formas. A gente acorda, a gente vê o céu, a gente vê a lua, a gente vê a mata, a gente vê a folha, a gente vê a água que a gente toma, e eu acho que isso é importante para dizer, começar a mudar essa pauta que sempre tem, a nossa religião é do demônio. Não, a nossa religião ela é água, a nossa religião é o vento, a nossa religião é a folha que a gente cheira, isso para nós é religião, e a gente poder conversar sobre isso de uma forma normal. Falando das redes sociais, a gente sempre está trazendo, a gente como jovens, a gente tem amizade de colégio, de escola, de faculdade, de trabalho, e de muitas religiões, de muitas culturas, muito variado, tipos e etnias, e eu acho que é bem importante a gente poder divulgar, não só dizendo que esse é o intuito, mas simplesmente de uma forma natural, e como muitos disseram nos comentários, a gente ocupar de uma forma mais leve, mas com impacto muito grande. De sim, eu sou do Candomblé, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Nossa, você viu como isso é bonito? E o dia, e a gente também saber responder o nosso axé, a gente usar o nosso sagrado em si, que é lindo, para a gente mostrar mais, falar mais sobre ele, mostrar mais ele, usando o nosso próprio axé. E eu acho que é isso. Bom, eu acho que é muito interessante tudo que os irmãos trazem, né?
Mas fiquei pensando em várias coisas que foi abordada na live. Eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que a gente teria que nos fortalecer quanto coletivo, né? Eu acho que é importante a gente visualizar isso, um coletivo, né? Para que a gente consiga futuramente proporcionar essas outras opções, né? Essas outras ideias. E eu acho que uma coisa que é interessante é talvez esse coletivo de 4 pessoas que se abra para mais, né? Para mais jovens dialogar, para que a gente construa e consolide mesmo essa ideia, né? Porque eu acho que assim, para a gente sair dos nossos muros para fora, a gente tem que ficar também bem desenhado dentro. Então a gente tem que ter esse diálogo entre a gente antes de tentar sair para fora, né? Para que a gente consiga até abranger mais pessoas, né? Para que a gente consiga ir além. Então acho que nesse primeiro momento talvez a gente concretizar mesmo esse coletivo, né? E trazer mais jovens, mais juventudes de outras casas, de outros terreiros para discutir essas temáticas. E acho que a partir daí a gente elabora pautas, elabora temas para que a gente consiga ir para fora dos nossos terreiros, né? Porque se há uma dificuldade, né? Ou talvez uma possibilidade de que isso aconteça, eu acho que é mais válido a gente fortalecer aqui dentro nós, para depois a gente sair para fora. Mas eu acho que é muito interessante essa ideia de fazer algo, né? De não ficar estagnado, da gente conseguir sair para fora dos nossos terreiros, da gente conseguir trazer essa juventude que tem dentro dos nossos terreiros, trazer a nossa cultura, trazer a nossa força, trazer a nossa resistência, a nossa fala, né, para a sociedade. E eu acho que isso é primordial, né? Mas eu acho que também a gente tem que também nos organizar. Eu acho que, antes de tudo, precisa de uma organização. Que legal. Eu já jogo aqui um desafio. A gente primeiro essa coisa a gente precisa encarar todo esse preconceito, né? Porque se a gente não encarar, nós não vamos sair do nosso lugar, né? De, de coitadinhos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós tivemos um episódio, por exemplo, de preconceito, que uma pessoa. Na realidade, foram vários episódios, mas nós mapeamos dois. De um banco, que uma pessoa que estava com trajes, né, característicos, né, na nossa religião não conseguiu passar pela porta, adentrar. E também nós tivemos esse caso num shopping, de uma pessoa que entrou no shopping, foi seguida, enfim, teve vários constrangimentos dentro do shopping por conta da roupa. Então, sem contar, por exemplo, a quantidade de escolas que não permite que a pessoa entre com fio, né, a gente, quantos casos, né? E aí, nessa ação em questão, nós pegamos e fomos se apropriar desses espaços. Então, nós juntamos um coletivo, eu lembro, por exemplo, no banco, nós juntamos mais que 30 pessoas e fomos todo mundo vestido de santo lá para o banco, né? E mesma coisa no shopping, nós ocupamos um shopping também com mais de 50 pessoas vestido de santo, né? Então, quando é que a juventude vai ocupar as escolas? Sei lá, 30, em janeiro, que a gente comemora o dia de combate à intolerância, enfim, será que de repente não seria um dia que todos os jovens do Candomblé, todo mundo que, né, que vá na escola um dia, né, claro que isso está ligado a quebrar um monte de tabu. Mas, enfim, esse não é o meu local de fala, desculpa, tá, de estar intervindo. André, gostaria aí primeiro que você fizesse aí as considerações finais, né? E que você cantasse para a gente um pouquinho. Você tinha falado aí, a gente estava conversando no início, né? Que você ia cantar um pouquinho para a gente para a IBEJ, né? Enfim, por favor, faça suas considerações finais e, e cante para a gente um pouquinho. Tô aqui brigando com o Multi não ia. Nossa, gente, que
Que discussão maravilhosa. Eu fiquei lendo aqui o que as pessoas estavam colocando e dá uma vontade tanto de estar respondendo tudo isso, mas a gente sabe que o nosso tempo também é muito escasso, né? Mas também já me coloco aqui à disposição. Pai Robert tem meus contatos, pode passar para qualquer dúvida aí que eu puder contribuir, aí eu estou à disposição para isso, porque eu acho que a gente tem que cumprir um papel, né? A gente tem que cumprir um papel. Eu gostaria de ter todas as respostas. Não tenho, infelizmente. Não. Eu aprendi a fazer com um enfrentamento mesmo. Eu tenho uma mãe que, antes de ser sacerdotisa, é minha mãe biológica, que sempre me colocou nesse lugar de enfrentamento. Né? Eu estudei num colégio católico, né? Já contei isso em outros espaços, onde eu era praticamente na turma o único negro. E quando tinha as famosas danças de quermesse, de festa junina, né, que são tradicionais nas escolas aqui do nosso país, eu tinha que dançar com a professora porque ninguém queria dançar comigo. E eu não estou nem falando da questão tradicional religiosa, estou falando da questão racial. Né? Por eu usar uma traqueostomia definitiva aqui no pescoço, a coordenação da escola sugeriu para minha mãe que eu tinha que ir para uma escola de portadores de necessidades especiais, sendo que eu não tem nada que comprove que eu tenho um problema mental. Essa é uma das poucas coisas que a gente tem que enfrentar. E então eu aprendi que o ocupar, o enfrentar, o recolocar é muito melhor ainda, mesmo sabendo de todos os riscos que a gente corre, do que se esconder. Eu acho que a gente também, quando a gente não está seguro, a gente não tem que fazer sozinho, a gente tem que fazer com todos. Né? A gente tem que realmente, como disse o pai Robertson, pensar numa ação na escola em que vários jovens de outras escolas vão, porque, inclusive, esses espaços públicos são espaços que o nosso povo, inclusive, se escondem, tem medo de falar, entendeu? O que é. Tem medo de falar que é de terreiro. Porque tem medo de sofrer represaliado. A gente tem uma violência, ainda mais agora nesse estado de Brasil que a gente vive, que está um excesso de permissividade, em que tudo é permitido e que as coisas estão sem escrúpulos e estão tão descaradas mesmo, para falar bem abertamente. Então eu super compreendo mesmo. Até eu vi aqui um irmão que falou, eu não vou lembrar o nome, mas ele falou da questão da educação, que é difícil romper a barreira, mas eu ainda acredito que a educação e a pedagogia são duas armas fundamentais para esses processos. É o Rodrigo aqui, né? O Rodrigo acabou de aparecer aqui para mim. A educação e a pedagogia são os dois espaços que a gente tem que falar, porque e pensar a estratégia. Né? Eu estou fazendo um convite aqui, na verdade. Vamos todos nós pensarmos uma estratégia de como que a gente consegue fazer isso. E aí eu gostei muito da ideia dos meus irmãos. Eu acho que já começar com um coletivo em que a gente pensa uma formação, gente, a gente não precisa ir longe. Os nossos sacerdotes, os nossos sacerdotisas, os nossos mais velhos, os nossos ebome, que a gente tem muito ebome com conhecimento a rodo aí, eles podem ser formadores. A gente buscar dentro do nosso círculo as pessoas que vão nos formar e que vai nos ajudar, porque o nosso mais velho é a nossa bússola. Sem eles a gente não tem caminho, sem eles a gente não consegue ir para lugar nenhum. Há um ciclo, desculpa, um ciclo de formação, um ciclo de debate, e logo eu tenho fé, né, que as paradas de nosso pai o Balu aí vai varrer essa pandemia e a gente vai poder estar presencialmente e a gente vai poder estar junto, né? Eu me coloco à disposição, acho que o coletivo tem que ser aberto a todos os jovens que queiram estar mesmo. Eu acho que montar o coletivo é o primeiro caminho. O desafio é grande, gente, não é fácil. Quando eu penso que a gente está indo para o 8º encontro, a gente passou por várias coisas, por várias questões, por boicote, ao ponto de ter noção do nível do lugar que acolhe o nosso espaço Fazenda Roleira, às vésperas do encontro ser invadida, levar nossos fios, entrar dentro da casa, levar botijão de gás, levar mantimento nosso. A gente passou por tudo isso e a gente está aqui para contar a história, para falar que a gente não vai deixar de fazer política. Eu costumo dizer que é o seguinte:
eu aprendi, talvez isso seja, eu não sei se é um bom conselho, tá? Mas eu aprendi a perder o medo. Então, para mim, é muito tranquilo fazer esses enfrentamentos. Eu vou aonde tiver que ir para fazer as minhas ações. Se eu tiver que fazer uma entrega ao meio-dia na frente de um banco, eu vou fazer. E eu quero ver a polícia ou qualquer órgão que vai me dizer que eu não posso. Sendo que eu não estou desrespeitando ninguém, eu estou cumprindo a minha tradição. É difícil, gente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. E eu entendo porque muitos de nós têm medo. Porque é real a violência. Eles realmente tacam pedra, eles nos matam, eles entram dentro das nossas casas. Eles querem fazer de tudo, querem tacar um demônio que nem nosso é, porque nem isso a gente tem na nossa cultura. Quer demonizar Exu? Exu é meu mensageiro, gente. Exu é o meu comunicador. Se eu tenho comunicação dentro da matriz africana, é graças a esse Exu que acabou sendo demonizado de uma forma equivocadíssima. Então eles precisam ter uma aula de mitologia africana, né? Inclusive para cumprimento da lei 10.639 ou da 11.645, eu não estou enganado. Inclusive coloca os nossos parentes indígenas junto, porque nós fomos tirados do nossa zona de conforto e trazidos para cá. Os nossos parentais, né, os originários, né, indígenas, já estavam aqui e simplesmente tomaram de assalto tudo que era deles. E hoje, né, por uma amnésia histórica, a nossa história virou pó. E hoje, a gente acabou sendo coadjuvante de um processo histórico que a gente tinha que ser personagem principal dentro desse Brasil. Então a gente precisa ter esse pertencimento. Aí eu encerro agradecendo muito ao Pai Robson. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, acompanho à distância o trabalho dele, né? E que bom que a gente tem pessoas orgânicas, quedes, sacerdotes, que cumprem esse papel. E é isso que nos dá base para a gente poder fruir aonde a gente tiver que fruir. Para a gente poder caminhar aonde a gente puder caminhar. Quando eu olho para uma iniciativa dessa do Pai Robson, que eu falo, nossa, eu realmente não estou sozinho, eu estou com alguém. E aí eu agradeço a ele pelo convite. Esses meus irmãos jovens maravilhosos que compartilharam esse momento comigo. A bênção. Muito obrigado, gratidão. Estou à disposição. Como eu disse, eu não sei acho que nada, gente. Eu estou aprendendo também. Todos os dias o orixá me ensina que eu estou aprendendo. Eu acho que eu vou morrer. Acho não. Tenho certeza que eu vou partir para outras instâncias sem saber uma porção de coisas. Mas o que nos fortalece é a gente saber que a gente tem nossos mais velhos do lado. São as nossas bússolas. A gente não pode tomar iniciativa sozinho. Mas quando a gente sabe que a gente tem, eu sou porque você é, eu sou porque eu existo porque você existe, é porque a gente sabe o caminho. E aí eu vou terminar, né? Além de agradecer a todo mundo que participou, vi várias pessoas conhecidas aí que mandaram mensagem. A gente mata a saudade, né? Nesse novo momento, né, que a gente está vivendo, que eu tenho certeza que as palhas de Obaluai vão varrer, os ventos de Rã vão levar, o fogo de Xangô vai queimar, as ervas de Ossan vai curar, e a mata de rocha vai nos proteger, e Oxalá, nosso Pai, há de nos dar caminho para que tudo isso passe, e que a gente possa sair desse processo com um aprendizado, entendendo qual é o recado. Eu tenho o Pai Júnior de Pernambuco sempre falou para mim, vamos ficar atento aos recados. E eu aprendi com ele que a gente tem que ficar atento aos recados. Vamos começar a avaliar esse processo de pandemia. O que esse universo quer dizer para a gente? Qual é o recado que esse universo está dando? É muito triste as notícias. Muita gente nossa está indo embora. Mas se a gente está resistindo e está sendo poupado, vamos entender o recado para ressignificar. E aí, quando eu falo de ressignificação, eu estou falando do mês, hoje é dia 1º de setembro.
mês que eu vou pra sardinha, né? Minha mãe é iniciada em Beija. A casa que eu sou babaibé é de Beija com o sócio. E aí é um mês que eu fico muito alegre, é um mês que eu fico muito feliz, é um mês que vem muita coisa boa. E aí eu tô começando esse mês com vocês, olha que bênção. E aí eu vou cantar pra Ibeja, porque Ibeja é prosperidade, Ibeja é renovação, Ibeja é vida nova. E é isso que a gente tá precisando. É isso que a gente tá precisando, se fortalecer e tomar novos e melhores rumos. Então vamos lá. Babiré, baixo, babiré, baixo, mubidijiré, toso ile alakisa de alaçó, babiré, baixo. Badire, bajo, omobedidire, tosoile alaxa de alaçó. Se tiver Iziré, se tiver Ibeje, eu vou cantar, eu vou dançar. Se tiver Ibeje, eu vou festejar. Porque Ibeje são duas crianças que por onde eles passam, eles fazem tudo por esperar. E é com essa mensagem que eu agradeço mais uma vez. Agradeço o coletivo de Juventude de Campinas, que sem eles eu não estaria aqui. Agradeço ao estadual, que eu vi a minha irmã Arielle, que escreveu em algum momento aí, que está na luta estadual. Pai Adriano, tantas pessoas maravilhosas que eu vi, que passou por aí. Agradeço o pessoal de Londrina por estar me recebendo aí com muito carinho. Agradeço aos meus irmãos que compartilharam essa live comigo. Estou aqui para que vocês precisarem. Muito obrigado. Pessoal, extrapolamos o nosso tempo, mas sem muita delonga, gostaria muito de agradecer o nosso irmão, o André. Conheci o André numa oportunidade no encontro de juventudes lá em Campinas, e a partir daquele dia eu comecei a respeitar. A gente já tem que respeitar a pessoa antes mesmo de conhecer, né? Mas eu comecei a admirá-lo, e eu não vi a hora de conectar a nossa cidade com essa figura fantástica, né? Que me encantou com a sua experiência, me encantou com o seu jeito, me encantou com a sua inteligência. Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer o André, de agradecer a Campinas. Quando eu tive aí, eu fui muito bem acolhido, né? E agradecer a todos que passaram pela vida do André e que fizeram, né, e que contribuíram para que o André seja essa pessoa que é hoje. Gostaria de agradecer também a nossa irmã Ana Luísa, que esteve aqui e contribuiu muito com essa live. Muito obrigado mesmo. Agradecer o nosso irmão Ludiranguange, né, o Abner. Agradecer a Isadora, do Fone Isadora, minha irmã, né, muito obrigado mesmo. Agradecer ao Ladenu. Agradeço também aos seus respectivos zeladores. Agradeço às suas divindades, né, que fizeram e que estão presentes na vida de vocês, e que elas estejam presentes sempre, né? Muito obrigado mesmo. Agora, peço desculpa, né? A live, como eu falei, só cabe em 6 pessoas, mas a gente espera que essa live ela sirva para que toda a nossa juventude se sinta acolhida e se sinta inspirada, para que a gente possa começar esse trabalho aqui na nossa região. Lembrando que esse vídeo logo estará disponível lá no nosso canal do YouTube, então quem puder tá participando lá do nosso participando lá do nosso canal, fazendo a inscrição, né, no canal, enfim, curtindo.
o canal é nosso, como eu disse no início, e também já aproveito e puxo sardinha aqui para colocar o Aueto, coletivo de lideranças, sacerdotes e trabalhadores das culturas africana e afro-brasileira à disposição. A Gabi, né, a Oladenu, ela faz parte lá do Aueto, já convido a Isadora, já convido a Ana, já convido o Abner, convido a todos para a gente, né, e já coloco o Aueto, né, à disposição para a gente criar essa juventude a partir do Aueto e dar todo esse suporte. Pessoal, meus respeitos a todos e a todas que nos ajudaram ouvindo, nos ajudaram fazendo os comentários, nos ajudaram compartilhando, né? Muito obrigado e que Xangô esteja sempre por nós. A bênção e meus respeitos a todos e a todas. Obrigado.